Pessoal, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para apresentar mais uma dica importante para a prova de auditoria da Receita Federal. A dica de hoje é acerca do momento mais importante da auditoria, que é a elaboração do relatório, a formação da opinião do auditor. Muita atenção, nesse momento em que o auditor está formando a sua opinião, elaborando o seu relatório, ele tem que responder a duas perguntas básicas. A primeira pergunta: o auditor obteve evidência de auditoria suficiente e apropriada? Essa é uma primeira pergunta. Se a resposta for sim, é o melhor dos mundos, né? O auditor aplicou todos os procedimentos que ele precisava, de acordo com as normas, e obteve evidência em termos quantitativos e qualitativos suficiente e adequada. Agora, para ele manter a sua opinião não modificada, sem ressalva, opinião parecer pleno, ele tem que responder a uma outra pergunta. Qual a outra pergunta? Foram constatadas ou existem distorções relevantes não corrigidas pela administração da entidade? Se a resposta for sim, a primeira obteve evidência e a segunda não, a segunda já é negativa, né? Se a resposta for sim, a primeira pergunta, o auditor obteve sim evidência de auditoria suficiente e apropriada. E a resposta à segunda pergunta, se há distorções relevantes, for negativa, não há distorções relevantes, então, nesse caso, a opinião do auditor vai ser não modificada ou sem ressalva. Agora, na primeira pergunta, lembra, o auditor obteve evidência de auditoria suficiente e apropriada? Se a resposta for não, vão existir aí duas hipóteses, duas possíveis opiniões. Ou o auditor vai ressalvar se essa restrição, se essa limitação no trabalho for relevante, mas o possível efeito não for generalizado, ele vai optar por uma opinião com ressalva, mas se a evidência era fundamental, o auditor não obteve, era relevante, e as possíveis distorções, né, que o auditor não obteve evidência, seriam relevantes generalizadas, o auditor vai se abster, vai apresentar uma opinião pela parecer, um relatório com abstenção de opinião. Vamos à segunda pergunta. Em caso positivo, né, se for a resposta for sim, aquela pergunta, há distorções relevantes e não corrigidas? Se a resposta for sim, há distorções relevantes, o auditor ou vai emitir uma opinião com ressalva ou vai emitir uma opinião adversa. Não depende, a diferença entre ressalva e adversa não depende da relevância, porque as duas hipóteses, né, se relacionam a uma distorção relevante. Na verdade, o que vai definir se é ressalva ou adversa vai ser a generalização dos efeitos, a disseminação dos efeitos dessas distorções para as demonstrações contábeis como um todo. Sintetizando, simplificando, se o auditor constatou uma distorção relevante apenas numa conta e essa conta não tem tanta relevância, né, no contexto ali do ativo, ou do passivo, ou do total da demonstração contábil ali auditada, o auditor vai ressalvar. Se o auditor constatou distorções em mais de uma conta e esse efeito, então, é disseminado dessas distorções, fazendo com que as demonstrações contábeis como um todo sejam consideradas enganosas, aí, no caso, seria opinião adversa. Então, pessoal, é isso aí. As duas perguntas, então, que o auditor tem que formular e tem que responder para poder decidir qual é o tipo de opinião que ele vai optar na auditoria, independente das demonstrações contábeis, ok? Então, boa sorte na prova e um abraço a todos.